Nós vamos dar início agora ao painel de número 7, Desafios e Soluções para a Mobilidade Urbana. Eu vou convidar aqui o expositor, o arquiteto Nazareno Stanislau Afonso, coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos, coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade e presidente da ONG Instituto Rua Viva. Debatedores, engenheiro Paulo Vítor Medeiros da Fonseca, diretor-secretário da ANEAC. Engenheiro Cláudio Freitas Gonçalves, superintendente executivo de governo Nordeste da Caixa. Engenheiro Eduardo Copelo, presidente da CTB, a Companhia de Transportes da Bahia. Nosso vizinho aqui, doutor Eduardo. Engenheiro José Bernardes Felex, representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Antes de passarmos a palavra ao expositor, eu convido aqui o engenheiro Paulo Vítor Medeiros da Fonseca, diretor-secretário da ANEAC. Boa tarde. No intuito de dar maior dinâmica e dar maior interatividade ao debate, o Nazareno fará a exposição e logo em seguida começaremos o debate. Então, vocês que se sentirem à vontade podem já elaborar as perguntas e irem sendo enviadas para as recepcionistas. Vão ficar duas recepcionistas, um de um lado e outro de outro aqui, então vocês podem fazer a entrega das perguntas às recepcionistas. Então, com a palavra, o arquiteto Nazareno Stanislau Afonso, coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos, coordenador nacional do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade e presidente da ONG Instituto Rua Viva. 15 minutos para o doutor Nazareno Stanislau Afonso. Então, boa tarde a todos. Vamos ter de ser bem... A coordenação aqui da ANEAC aqui me deu um aperto bom aí para eu conseguir enxugar bem o que eu vou fazer. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou apresentar três filminhos rápidos, um de 3 minutos e os outros de 1 minuto cada um. São 4, aliás. Acabando isso aí, eu vou fazer uma rápida contextualização aonde está a crise da mobilidade. Todos nós sabemos, mas geralmente a gente tem de explicar toda vez. Todo mundo sabe porque o país escolheu universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política de Estado. E aí não tem partido que é diferente do outro. Todos são iguais. Todos a serviço da carrolatria. Todos a serviço desse modal que chacina 130 a 160 pessoas por dia, deixa portadores de deficiência mais 600 e ferido 2.000. Eu considero o maior desastre de política pública e está fora da agenda de todos os políticos. E eu estou olhando os programas eleitorais, ninguém fala desse genocídio de políticas públicas. Eu não vou falar disso, mas já estou só e vou focar na questão da mobilidade urbana, né? Então, vamos ver esses vídeos e, em seguida, eu vou ver se eu consigo ser rápido para vocês, para o debate, esquentar aqui o debate, principalmente trazendo o papel da Caixa nesse debate. Eu acho que é um dos entraves que nós temos, e aí eu queria aí provocar os amigos aqui da Caixa. Temos mais 2 outros debatedores que eu conheço bastante, outros 2 polêmicos. Então, vamos ver como é que a gente consegue com prazo aqui dado aqui pela coordenação dos eventos. Olha, então eu queria falar para vocês o seguinte. A primeira coisa é que aquele filme que vocês viram, o primeiro, nós fizemos há 10 anos atrás. Se vocês olharem, todas as bandeiras que nós estamos aqui, elas estão absolutamente atuais. Nós estamos brigando pela mesma coisa. A única diferença é que há 10 anos atrás, nós não tínhamos recursos, não tínhamos, eu gosto de dizer, se a Copa trouxe um grande benefício para a mobilidade, foi fazer com que o governo acordasse para o transporte público.
e depois para as bicicletas e para as calçadas. E antes disso, o olhar dele, toda a preocupação era exclusiva sobre os automóveis. O que é que o governo, nesse tempo todo, tem feito? Ele fez um investimento maciço, quer dizer, uma transmissão de renda enorme para quem tem carro, como financiamentos, facilitando para os bancos das montadoras para poder vender carro até 8 anos. E, aliás, é um péssimo negócio, porque o cara não paga um carro, paga 3, e quando vai vender, ele vende 1/4 de um carro. Né? Mas está aí todo mundo feliz de terem um carro. Também, numa cidade organizada para o automóvel, para se mover através do automóvel, ter acesso ao carro é parte de direito à cidade. O cara tem como levar o filho no médico, viajar, visitar a família em alguns horários que o transporte público não cobre. A outra coisa é que o Estado brasileiro, de um lado, ele universaliza o uso e a propriedade do carro como política de Estado, ele coloca no mercado a solução das calçadas, que é o morador que vai cuidar, as bicicletas, só recentemente, começa a fazer parte da política de mobilidade, as pessoas com deficiência, que era um entrave para a fluidez dos automóveis, hoje tem uma legislação bem desenvolvida, com leis e decreto. Aliás, o decreto está vencendo agora. Esse decreto nós já deveríamos estar, neste ano, com todos os veículos acessíveis em todo o país. Nós deveríamos estar com as calçadas acessíveis e deveríamos estar com as habitações acessíveis. E, se vocês sabem muito bem, que não é bem isso que a gente vê na nossa cidade. Eu não sei bem como o Ministério Público vai tratar a partir de agora, mas venceu o decreto onde tudo isso deveria estar sendo colocado. Então, de outro lado, o governo pegou os recursos da contribuição sobre a gasolina e esses recursos todos foram retirados para não aumentar o preço da gasolina. Vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, a gasolina, pasmem, aumentou menos que a inflação. O carro aumentou 1/3 da inflação no período. Aí a gente pergunta, que milagre brasileiro é esse? Né? O que é esse milagre? Vem a CID, vem o IPI, abriram mão, só para vocês terem ideia, só nesses impostos, o IPI e a CID foi mais de 30 bilhões direto para o bolso de quem tem carro. Isso daria para construir 1.300 quilômetros de BRT, uns 300 quilômetros de metrô, e daí vai. Quer dizer, é um recurso que o Estado brasileiro optou. De um lado, ele põe 150 bilhões para sistemas estruturais, em contrapartida, ele coloca um dinheiro, e só esses 30 bilhões você pega, fora isso, mais uns 14 bilhões para financiar os bancos, e daí vai. E mais, o que a gente sabe é que é impossível o preço internacional do petróleo ser menos do que a nossa inflação. Isso aí seria um outro milagre econômico que a gente até hoje não consegue identificar aonde foi. Pode ser que isso seja uma das principais causas da situação econômica da Petrobras hoje. Então, veja bem, e esse meio de transporte é responsável pela maior parte dos acidentes. Para vocês terem ideia, acidentes de trânsito, são mais de 30 bilhões que se gasta anualmente e não tem política para reduzir isso. A política do Estado com relação à violência no trânsito é nula. Fizeram esse parada aí, que é um monte de campanha publicitária. A gente sabe que não funciona só campanha publicitária. Mas, junto com isso tudo, nós tivemos duas boas notícias. A primeira é que o modelo mais carro e mais via, em 2002, faliu. Eu duvido que nessa sala alguém acredite que há recurso nesse país capaz de suprir o sistema viário para colocar estacionamento e via para garantir a fluidez do carro.
Então, eu digo, em qualquer cidade brasileira hoje, a única coisa que a gente pode dizer para vocês, continuando essa política, amanhã vai ser muito pior do que hoje. Vocês gastavam, quem usa carro, gasta 20 minutos, amanhã vai gastar 30, no outro ano. Brasília, onde eu fui secretário, deixei a secretaria em 1998, tinha 530 mil carros. Nós estamos beirando 1.500.000 agora. 1.500.000. Quando, em 2008, o Brasil festejou, a indústria, o governo, todo mundo festejou que a gente chegou em 50 milhões de veículos. Olha que coisa fantástica, em 50 anos. Mas aí, no próprio documento da Anfávia, ele coloca, não se preocupe, que os próximos 50 milhões vai ser nos próximos 15 anos. Obviamente, com o apoio do governo e a sociedade toda feliz com relação a colocar mais 50 milhões de veículos. Quer dizer, esse modelo faliu. Em 2012, faliu. Junto com essa falência, nós, depois de quase 20 anos de briga, nós conseguimos o Estatuto da Mobilidade Sustentável, que é a Lei 12.587, que a gente apresenta aqui no filminho. E a lei tem coisas que parece discurso de fantasia, porque ela diz o seguinte: a partir de agora, nós temos de pegar a rua, que é ocupada hoje para estacionamento, para mais de 80% a 90% para o automóvel, o resto é as calçadas, os canteiros centrais, a distribuição por ônibus, é do automóvel. Mas a lei diz claramente que nós temos de reservar 30% dessa via. Nós teríamos de fazer uma revolução da ocupação do sistema viário para que nós começássemos a democratizar o uso da via. Isso, para vocês terem uma ideia, o absurdo que é. Em 2011, nós tínhamos 410 quilômetros de faixas e corredores de ônibus no país. Veja bem, em 2011 tinham 410. Isso significa 0,4% das vias aonde circula ônibus. E se considerarmos, não, é 1,2% aonde circula ônibus e 0,4% do conjunto do sistema viário. Então a gente vê que não tem democracia nenhuma nisso. São Paulo, numa tacada só, fez mais 360 quilômetros de faixa. 360 quilômetros de faixa. Hoje nós devemos estar beirando, com algumas outras iniciativas no Brasil, quase que 1.000 quilômetros. Quer dizer, nós temos de multiplicar isso por 10, pelo menos. Nós devemos ter pelo menos 10.000 quilômetros de faixas exclusivas no Brasil, fora corredores, BRT e tudo mais. Além, naturalmente, de construir metrô, veículo leve sobre trilho, monotrilho, que hoje representa no Brasil a bagatela de 7% da demanda é transportada no sistema metro ferroviário. Então, o desafio é gigantesco, porque desses 7%, apenas 90% é tudo em São Paulo. Não é? Então, a gente vê a dificuldade, nós temos um representante da Bahia, vai poder transcorrer um pouco sobre isso, a dificuldade que é implantar em curto prazo de tempo. Então, o que é hoje o desafio? Nós colocarmos essa lei de pé, que diz que a gente tem de democratizar a via, tem de elaborar planos de mobilidade, nós temos de deixar transparente as gratuidades, nós temos de ter os contratos todos regularizados. É uma lei impecável, eu não tenho tempo para poder apresentar aqui para vocês, mas é uma coisa que valeria mergulhar. E, junto com isso, o governo colocou 150 milhões de recursos, mais São Paulo, mais uns 40 e poucos milhões, bilhões. Nós temos por volta quase de 200 bilhões para aplicar em sistemas estruturais. E uma das coisas que eu queria deixar aqui para o desafio é dizer que desses 150 do governo federal, nós foi gasto só 10%. Por quê? Municípios estão todos falidos na sua capacidade de gestão. Eles não conseguem planejar, projetar, implantar e
que Deus proteja esse nosso país, operar direito o sistema de transporte. E aonde isso está pegando? Está pegando porque não sabe fazer projeto, não sabe elaborar, as coisas chegam tudo capenga e não é culpa do município, é culpa da política federal e dos governos dos estados que não cuidou dos municípios esses anos todos, ficou cuidando das vias para os automóveis. Então, esse é o primeiro desafio. E nisso a Caixa entra. Quando a gente fala com os secretários, o que o secretário diz, eu não consigo, eu entrego lá, as coisas não andam, eu acho que o pessoal da Caixa só entende de habitação, nunca pegou transporte, esse é o discurso que eu chego e escuto. O outro é meio ambiente, mas muita gente acha que pode fazer uma obra de transporte sem cuidar da parte ambiental também. Quer dizer, não existe uma cultura dentro dos municípios para isso. Então, esse é o desafio. E nós, para concluir, quando houve as manifestações, nós fomos instados por 3 ministros, ministro das cidades, ministro do planejamento, mais a Secretaria-Geral da Presidência, para que o Conselho das Cidades elaborasse proposta para um Pacto Nacional de Transporte. Nós reunimos, fizemos mais de 6 reuniões, convidamos uma série de especialistas, elaboramos 180 propostas. As propostas estão todas disponíveis, para quem quiser a gente põe. Dessas propostas, nós chegamos numa resolução, que eu diria, uma teteia, tudo direitinho, dizendo como usar os 50 bilhões que a presidenta disse como usar. E não era para usar só em obra, a gente queria capacitar o poder público, ter um Ministério da Cidade, uma Secretaria de Mobilidade com estrutura mínima para exercer a sua função, né? Os municípios sendo capacitados, recursos para que a gente não entre numa crise, que hoje já estamos com sinal vermelho explodindo. Nós vamos ter outra grande crise, porque com o controle dos valores das tarifas, a qualidade de transporte no Brasil está mergulhando mais ainda para o fundo. E não o dinheiro que a gente poderia ter com um projeto de lei, que era tirar os impostos, ou buscar uma forma do usuário parar de ser o único financiador do sistema de transporte. Ele paga todas as gratuidades, paga 20% a mais. Ele paga um pedágio por ter o ônibus no congestionamento. Se nós não tivéssemos nenhum ônibus no congestionamento, nós estaríamos hoje com 20% a menos nos custos. Todos os tributos é pago pelo usuário. Quer dizer, é um absurdo, né? Isso tudo não há uma preocupação. Então, nós estamos com a ameaça de ter outro apagão do transporte logo mais, novas manifestações e tudo, que a qualidade vai mergulhar. E não vejo nenhum dos candidatos também preocupado com esse assunto. Então, concluindo, gente, essa proposta nós entregamos para o governo em outubro. Vocês acreditam, e aí vai vir um ministro daqui a pouco aqui, desde outubro, eles não publicaram no Diário Oficial. Simplesmente desconsideraram. Olha, isso aí é com todos os membros, uma representação da sociedade, fizeram a aplicação dos 50 bi, nem leram o que a gente escreveu. Não está lá, só está fazendo obra, que é o que o governo acha que resolve transporte só com obra. Mas não adianta fazer obra se o cara não consegue que o projeto saia. Então, isso tudo, gente, é que nós estamos, na última reunião, nós vamos ter um ministro, que agora é um egresso aqui daqui da Caixa. Houve uma mudança agora do secretário de Mobilidade, entrou outro da Caixa, né? Eu espero, e o ministro na última reunião disse, não, estou assinando, já tem mais de um mês, então a gente já nasceu a criança, que já passou de 9 meses, já passou de mais um mês que o ministro empenhou sua palavra na última reunião do Conselho e não assinou, né? Então, só para a gente pegar um pequeno detalhe, fizeram um grupo de trabalho para elaborar, no âmbito da questão federativa, e esse grupo de trabalho, primeira reunião, eles disseram, vamos começar a discutir o pacto de novo. Então, nós estamos aqui, pela sociedade civil, bastante
auspicioso, porque a gente nunca teve a mobilidade numa situação dessa, e ainda mais com apoio social, né? Eu sei que está só na expectativa que o governo acorde e os próximos candidatos, quem seja que assuma esse governo, leve a sério a mobilidade e faça com que a gente implante no país uma mobilidade sustentável. A apresentação vai para o site, quem tiver interesse depois vem. Era isso, não sei se eu estourei o meu tempo. Bom, nós passamos a palavra agora ao engenheiro Paulo Vitor Medeiros da Fonseca, diretor-secretário da ANEAC. Não diferente, dentre as pessoas que estão aqui, eu seria apenas um mero espectador como vocês. Então, para comentar sobre o explanado pelo Nazareno no momento, eu vou passar a palavra e começaremos realmente o debate ao Cláudio Sweg B, da Caixa. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer aqui à ANEAC pelo convite para participar desse painel, e é um painel que, assim, acho que toca a todos nós, né? A questão da mobilidade toca a todos nós. Na medida em que, assim, fazendo coro ao que o Stanislau falou, é uma questão da mobilidade, o tempo que se perde no deslocamento diário, né? Nós perdemos um tempo nos deslocando entre a nossa morada e o nosso trabalho, para o lazer, etc. É um tempo que acaba sendo roubado ao convívio com a família, é um tempo roubado ao lazer, é um tempo roubado à possibilidade de a gente fazer, de ir para a faculdade novamente, de fazer novos cursos. Então, essa é uma questão que toca a todos nós, né? Então, eu agradeço estar aqui hoje falando especialmente desse assunto. Sim, respostas a gente não tem, mas eu gostaria de trazer algumas reflexões para a gente fazer, né? Gostei muito do termo carrólatra, né? Carrolatria, né? E aí, isso me remete a uma questão que é a seguinte: será que esse é um problema apenas do Estado, ou também não é um problema da sociedade, né? Fazendo uma reflexão sobre como a sociedade se comporta com relação a essa questão do transporte, a gente, num primeiro momento, pode até pensar que existe um consenso de que deva-se dar prioridade ao transporte público. Será que existe mesmo esse consenso? Será que nós estamos mesmo entendendo isso e tendo isso como uma verdade absoluta, né? É fato que nós estamos priorizando, ou gostaríamos de priorizar o transporte público? É uma reflexão que a gente precisa fazer, na medida em que algumas iniciativas, quando são levadas a cabo, como é o caso da implantação de faixas exclusivas de ônibus, ou mesmo das ciclofaixas, não é? Você percebe também uma parcela da sociedade contrária a esse tipo de implantação, não é? A esse tipo de política. Hoje mesmo eu estava vendo, e quem tiver a curiosidade de olhar, na edição online do Estadão, existe aí uma polêmica ao longo dessa última semana, em função da iniciativa da Prefeitura de São Paulo de instalar ciclofaixas no município de São Paulo. Então, tem uma parcela da população que vai contra, que vem de encontro a esse tipo de iniciativa. E aí, a gente precisa parar para pensar, nós enquanto sociedade. Então, quando eu falo em sociedade, eu falo e tomo a liberdade para incluir todos vocês e me incluir também, né? Em que medida a sociedade tem mesmo como tem esse pensamento para a prioridade no transporte público, né? Vocês hão de lembrar que também houve uma discussão se era devido ou não construir uma estação de metrô em Higienópolis, em São Paulo, e houve uma grita, não é?
moradores do bairro não queriam que o metrô passasse ali no bairro, porque iria trazer mais gente circulando no bairro, etc. E tal. Então, a gente precisa mesmo refletir sobre esse assunto. Em que medida nós temos isso como uma prioridade absoluta. Então, esse consenso, às vezes eu me pergunto se o consenso pelo transporte público não é aquela coisa assim, eu quero que o transporte público seja um transporte de qualidade, de forma a permitir que algumas pessoas que hoje usam carro deixem de usar, para que eu tenha mais conforto para usar o meu carro. Né? Então é assim, transporte público de qualidade para o outro, não para mim, porque eu quero continuar tendo o direito de usar o meu carro, de ter o conforto de usar o meu carro e de ter a liberdade de ir para onde eu quiser usando o meu carro. Né? Então, eu acho que é uma discussão, uma reflexão que a sociedade precisa fazer. Ontem mesmo, nós estávamos aqui discutindo num painel a questão da ocupação das cidades. A ocupação das cidades também tem muito a ver com a questão da mobilidade, na medida em que, se as pessoas moram longe dos centros que são utilizados para o trabalho, quanto mais longe moram do centro, maior é a necessidade do deslocamento dessas pessoas e maior é a necessidade de infraestrutura de transporte, não é? De vias e de transporte público, etc. E aí, eu me lembro que alguém aqui falou assim, nós estamos construindo habitações, né? E aí citava o caso do Minha Casa Minha Vida, estamos construindo habitações longe dos centros urbanos. E aí tem uma série de motivos para que isso esteja acontecendo, né? Hoje mesmo se falou aqui de especulação imobiliária, o valor dos terrenos no centro das cidades, o fato de que o Estatuto das Cidades e os instrumentos do Estatuto das Cidades não vêm sendo utilizados para a reocupação dos centros das cidades, é uma questão também presente. Mas aí falavam que o Minha Casa Minha Vida muitas vezes contribui para essa questão da necessidade das pessoas se deslocarem entre a sua moradia e o trabalho. E aí eu fiquei refletindo ontem sobre esse assunto e me perguntei assim, mas será que é essa a questão, apenas a questão da habitação popular? Isso não explica o fato de você ter mais e mais nas cidades, em todas as grandes cidades do Brasil, condomínios, né? Quem não conhece aqui a grife Alphaville, né? Condomínios como Alphaville e outros tantos, e as pessoas estão escolhendo, não é, morar fora do centro urbano. Aqui mesmo, quem que me ajuda aqui, a ilha que fica aqui perto, Barra dos Coqueiros, é isso? Barra dos Coqueiros. Outro dia, eu tive a oportunidade de conhecer uma usina de geração eólica, de geração de energia eólica, e no caminho para essa usina de geração eólica, eu vi inúmeros condomínios que estão sendo construídos nessa ilha, né, que fica aqui a coisa de 15, 20 quilômetros do centro de Aracaju, e as pessoas estão escolhendo morar lá, obviamente que vão fazer com que haja uma nova demanda de transporte, né, e muito provavelmente um transporte privado, um transporte de carro. Né? Então, a gente precisa mesmo pensar, essa questão talvez seja muito maior. As nossas cidades estão se tornando tão opressivas ao ponto de eu, tendo a condição de escolher morar fora da cidade? Né? Então, é uma outra questão que talvez se apresenta e que também tem muito a ver com a questão da mobilidade. Mas eu digo tudo isso para a gente pensar se não é a sociedade que escolheu. Para além das políticas públicas, e eu acho que as políticas públicas precisam mesmo estar voltadas para o transporte público, nós, enquanto sociedade, né, cada um de nós, enquanto sociedade, precisamos avaliar se nós, de fato, temos a convicção de que essa é a escolha. Para os outros, mas também para nós. Né? E aí, além dessa reflexão que eu queria deixar, preciso, óbvio, falar do que tem acontecido nos últimos tempos a partir dessa definição
de investimentos para o transporte, para a mobilidade, né? Então, a Caixa, como mandatária do Ministério das Cidades, é a principal instituição que acompanha a aplicação desses recursos de mobilidade urbana. E aí eu tenho tido a oportunidade, como superintendente executivo de governo na região Nordeste, de participar da discussão de uma série de projetos que estão em curso no Nordeste, como é o caso do metrô lá de Salvador, como é o caso do metrô de Fortaleza, como é um caso mais recente agora de uma seleção de recursos para a modernização do metrô de Teresina, né? Então, a gente percebe que essas coisas estão acontecendo, mas há um desafio mesmo muito grande, dar velocidade a essas obras, né? E aí a gente chega em uma outra questão que é muito importante. Por que é que obra pública no Brasil leva tanto tempo? Por quê? Né? É uma reflexão que até o nosso vice-presidente ontem falou das novas formas de contratação. Nós precisamos inovar na hora de fazer contratação de obras públicas, né? Não dá mais para fazer toda a obra como temos feito, segundo aquela lógica da contratação por preço unitário, de elaboração de projeto, que vai ser revisto em seguida e que vai ser revisto inúmeras vezes ao longo da obra, o que implica mesmo que levemos 5, 6, 7 anos para fazer uma obra que certamente poderia ser executada em um ano, né? Então, existem instrumentos mais atuais para fazer esse tipo de contratação, e aí eu dou exemplos, como é o caso do metrô de Salvador, que é uma parceria público-privada. Os recursos federais entram como um aporte para apoiar a execução da obra, mas a contratação se deu no sentido de contratar uma empresa que vai operar esse sistema. E em sendo assim, ela precisa e deseja, mais do que precisa, ela deseja que essa obra seja entregue no menor tempo possível para que ela comece a receber tarifa, né? Então, é uma outra lógica, como também é a lógica da contratação no regime diferenciado de contratação, que permite com que o projeto seja elaborado pelo próprio executor, transferindo o risco que hoje é todo público, o risco de projeto hoje, e essa é uma discussão que a gente precisa sempre fazer, o risco de projeto hoje é todo público. E é por isso que algumas empresas, até empresas da construção civil, elas defendem a tese de que deveriam continuar fazendo projetos e as contratações deveriam continuar se dando no formato antigo. Por quê? Porque qualquer surpresa ao longo da execução, o poder público é quem vai arcar com os custos dessa surpresa, né? Então, óbvio que existem obras que requerem mesmo esse tipo de abordagem, até para não alijar as pequenas construtoras que não teriam condição de fazer projeto no risco, mas para as grandes intervenções, como são os casos aqui de mobilidade, tem-se que usar uma nova forma de contratar, porque não é razoável que a gente faça, com essa demanda toda que se tem, que a gente faça uma contratação hoje e só tenha a expectativa de entregar uma obra de mobilidade importante, como é um metrô, como é um BRT, como é um VLT, em 5, 6 anos. Isso não é razoável e nem a sociedade consegue esperar tanto tempo. Então, esses são os desafios que a gente vem enfrentando e essas novas formas de executar, de projetar, elas estão também sendo assim, da nossa lida diária dentro da Caixa, e a gente espera também contribuir nesse processo, tanto na formulação da política, como mesmo na implementação dessas novas formas de contratação. Então, eram essas questões que eu queria trazer para nós refletirmos um pouco. Enquanto técnico engenheiro da Caixa, eu digo que contribuiremos, Cláudio. E agora eu passo a palavra para comentar sobre o que está sendo dissertado, o que está sendo conversado, para o Eduardo Copelo, do CTB. Bom, boa tarde a todos.
agradecer aqui a ANEAC, na pessoa do Mário aqui, que me fez o convite para participar desse painel. E à medida que o Nazareno foi discorrendo e o Cláudio também, eu fui aqui, inclusive, anotando alguns pontos para tentar colocar, ora um próprio esclarecimento, ora até um pouco mais de pimenta nesse vatapá, já que eu sou baiano e tenho que aproveitar aqui também para falar um pouco também sobre o que está se passando lá na Bahia. A questão, o problema, ele está muito bem colocado no Festival de Cinema do Nazareno. Vou colocar assim, né, Nazareno? Primeiro que os filmes realmente são bem feitos, né? E eles demonstram a questão crucial, né, do problema da mobilidade. Já entrando também um pouquinho na própria reflexão aqui do Cláudio, eu acredito sim que a política pública é que é o puxador. Essa é quem pode, aos poucos, ir, inclusive, modificando a própria condição da sociedade de pensar daquela forma ou de outra forma, né? Desde que essa política seja exercida realmente com vantagens para a maioria ou para o coletivo, e que as pessoas vejam nela um espelho daquilo que desejam ou que possa ser bom para todo mundo, né? As questões aqui colocadas nos filmes, né, do Nazareno, e colocadas realmente foram anos de política pública voltada para a motorização, né, das pessoas, individualizar a motorização. Taxa zero, pague com R$1, você adquire um carro, 60 meses para pagar, desonerações de IPI, enfim, toda condição criada que é de política pública, que teve seu sentido em algum momento para algumas necessidades que se apresentavam naquele momento, né, mas que elas desbalancearam e colocaram um agravamento rápido nessa questão, a ponto de, em 10, 15 anos, praticamente todas as capitais brasileiras estarem hoje com mais do que dobrado o número de veículos, como o próprio Nazareno colocou, de Brasília, né? Salvador, por exemplo, nos últimos 10 anos, saiu de 350, bateu no mês passado, Nazareno, 800 mil veículos, né? Uma cidade de 2.800.000 habitantes. Perceba, inclusive, que a gente está começando a chegar naquele índice que a gente sempre ouviu falar dos americanos, um carro por pessoa, né? Está se elevando esse nível de motorização. Em Salvador, na semana passada, eu passei na frente de uma concessionária de motos e vi uma placa curiosa. Eu pensei inicialmente que fosse até uma igreja, porque tinha aquele letreiro enorme assim, pare de sofrer. Mas depois eu vi que era uma concessionária de motos e tinha lá, por apenas R$ 2,92 por dia, você deixa de utilizar o buzu. Buzu em Salvador, né, no baianês, é o ônibus. Para vocês terem ideia, uma passagem de ônibus em Salvador custa R$ 2,80. Então, você ir e voltar, no mínimo, R$ 5,60. Por R$ 2,92, e obviamente que como a moto não gasta tanto combustível e nem anda pagando estacionamento, é mais vantajoso, menos no dia de chuva, né? Mas, em princípio, é muito vantajoso você parar ali e comprar uma moto, né? Que é outra questão também que tem trazido um caos aí, e quando você fala de acidentes aí, tem trazido um enorme peso também para a sociedade nas questões dos acidentes e do contingência aí na Previdência Social. Então, felizmente, e aí discordando um pouco do Nazareno, quando ele fala que o governo precisa acordar, eu acho que já acordou. Está ainda espreguiçando, mas já acordou. Né? No ano passado, aliás, eu diria que nos últimos 3 anos, quando se fala aí nesse contingente de 150 bilhões que se colocou, o que está se colocando em mobilidade, nos últimos 3, 4 anos, começou a acordar. No ano passado, levou um tombo grande com as manifestações de rua, onde o tema da mobilidade foi
um dos mais destacados, e aí veio o Pacto Nacional da Mobilidade, aí foi que chegou esses novos 50 bilhões, né? Então, assim, eu acho que ele já acordou, já até passou um pouquinho do ponto de se espreguiçar e já está começando a trazer alguns resultados. Que resultados são esses? De forma prática, nós temos visto, e aí também teve o embalo da Copa, mas nós temos visto com muitos atrasos, é verdade, mas nós temos também visto a entrada em operação de vários desses sistemas aí que foram colocados, seja de pista exclusiva de ônibus, dos BRTs, seja de alguns trechos aí de VLTs, de metrô e várias capitais. Uma outra coisa importante também, e aí agora falando, né, como a gente estava falando da desoneração dos carros, já entrou no ano passado também a desoneração de alguns tributos federais. Isso representa um valor já significativo que permitiu, e aí eu não sei aqui quem anda de ônibus, quem está atento a isso, nas suas cidades, quem anda até do próprio metrô, mas permitiu que, do ano passado para cá, algumas tarifas de transporte público fossem mantidas congeladas. Né? Mantidas congeladas. Algumas outras que chegaram até a aumentar, retrocederam, voltaram, né? Nos seus valores. E isso já é resultado dessa política e também né, que desagou nas desonerações. Então, eu acho que já iniciamos um fluxo de enfrentamento dessa questão, né, da mobilidade. Temos muito a fazer. Outros desafios que se impõem, inclusive, na reflexão do Cláudio. A ocupação urbana. Né? A ocupação urbana, e eu vejo aqui, por exemplo, Aracaju, estamos aqui, é uma cidade que eu venho, assim, não anualmente, mas com uma certa frequência, sempre me agradou pela sua disposição, comparando com a minha cidade, que é Salvador. Cheguei hoje aqui, já vi algumas formas de ocupação, pelo menos me parece que começa uma cidade menor, mas que tem um início melhor do que a minha cidade, que já é uma das cidades mais complicadas do Brasil. Cláudio, já tenho, agora você falou, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o metrô de Salvador, até porque depois de 14 anos de uma obra inconclusa, e você falando de obras demoradas e a questão, eu vou falar um pouquinho também, mas eu já tenho, agora já entrou em operação, e eu já tenho visto anúncios, né, do mercado imobiliário no jornal, assim, próximo a 500 metros ou a 300 metros da futura estação do metrô tal. Estação essa que, no nosso cronograma, ainda está para daqui a 2 anos, 3 anos. Mas o empreendimento habitacional também leva isso para ser entregue, né, normalmente. Então, isso tudo já vai mudando, quer dizer, o transporte público, tanto ele vai, né, como tem que ir aonde as pessoas hoje estão, como ele também é indutor já de novas ocupações, etc. Mas isso tudo tem que ser pensado. Não somente a ocupação, não é apenas essa da mobilidade urbana. É importante que se pense dentro do contexto da ocupação essa questão da mobilidade, mas não é a única reflexão. Mas, sem dúvida, importantíssima. Deixa eu ver aqui alguns pontos mais aqui que eu anotei. Né? A questão do subsídio, também falado aqui, comentado pelo Nazareno. Essa realmente é uma outra questão importante. Né? Quando a gente fala das gratuidades, as gratuidades em algumas cidades, o Nazareno falou de um dado de 20%, mas em algumas cidades chega a ser até mais do que 20%, porque ela atinge diretamente na veia da tarifa, mais ou menos nesse valor, até em algumas cidades um pouco mais do que 20%. Quer dizer, se todos pagassem, poderia ter uma tarifa menor, que em alguns casos até se aproxima da tarifa, por exemplo, de uma meia passagem, etc.
E aí é também uma questão de política pública. É também aí uma questão de política pública entender que determinado tipo de subsídio ele vai como distribuição de renda, mas que carrega um pouquinho nas estruturas públicas, mas também ele propicia uma série de outras situações. Por exemplo, nas regiões metropolitanas, capital tem seu sistema de transporte com uma tarifa, a cidade vizinha tem outra, e, de repente, não integram. Aí, em alguns casos, nós temos alguns casos aqui no Brasil, a cidade vizinha, um sujeito que mora no município vizinho, quando ele entra no outro município, ele tem que pagar uma outra tarifa, porque ele tem que pegar um outro ônibus. O ônibus não é permitido ir até o centro ou algum lugar de interesse do destino dele. Isso parece que não, a gente às vezes não presta muita atenção, mas define, por exemplo, até a contratação de um cidadão por uma empresa, por um empregador. Porque quando o senhor mora onde? Eu moro aqui no município vizinho. Aí ele faz as contas, o vale transporte vai ser dobrado. Aí ele faz assim: meu amigo, se você morasse aqui na cidade, a vaga já era sua. Mas eu, infelizmente, não vou poder lhe contratar. Isso acontecia em várias regiões metropolitanas e ainda acontece. Então, questão de subsídio, bilhete único, e aí eu já estou entrando em aspectos também operacionais. Um pouco antes da apresentação aqui, estava falando com Nazareno destacando a necessidade não apenas dos investimentos em obras, né, dos investimentos em sistema, mas também a necessidade de se investir na questão operacional do que existe aí, dos sistemas convencionais de ônibus. Eles podem sim ser melhores, eles podem ter um desempenho melhor, às vezes não precisa nem da pista exclusiva. Então, são situações que eu coloco também dentro da mesma panela, dentro da mesma questão da política pública. Mas, voltando à questão do... E antes ainda, ainda vou falar um pouquinho rápido sobre Salvador, mas o Cláudio tocou aqui nas questões da própria Caixa como instituição financiadora e também fiscalizadora, enfim, analítica desses empreendimentos pelo Brasil. Praticamente todos descem ou chegam pela Caixa quando tem recurso federal. E aí agora eu já vou falar um pouco como cliente desse sistema, sem querer entrar em muitos detalhes, mas tem muita fragilidade dos empreendedores, né, dos estados, dos municípios, como o Nazareno colocou, questões de projeto, etc. Mas também nós temos que, aí também, pensando em resolver a questão como um todo, e não querendo colocar que esse é mais competente ou menos importante do que outro, mas também nós temos entraves da burocracia para que esses recursos, os 150 bilhões, cheguem na ponta muito grande. Oxalá, inclusive, aqui já desejando que agora que temos um ministro e um secretário nacional da mobilidade da Caixa, que possa se alinhar um pouco esses procedimentos entre Ministério e Caixa, porque quem vive na lida percebe isso. Uma hora não, porque está na Caixa, depois não, porque o Ministério. Então, essas questões, de toda forma, embora não sendo as únicas do entrave da burocracia, mas são importantes para que esse dinheiro chegue, para que esse dinheiro coloque e chegue lá. Né? O caso lá da obra de Salvador, por exemplo, a do passado, né? Salvador tem um empreendimento iniciado de um metrô de 12 quilômetros, de uma linha 1, iniciado no âmbito, né, do município de Salvador, da Prefeitura de Salvador, uma obra que ficou 14 anos sem conclusão, com 6 quilômetros de obras construídas, mas sem ser entregue, sem ser operada e sem ir ao benefício da população. Inúmeras questões com o Tribunal de Contas. A obra
contratada inicialmente no regime Taniki, que depois entrou o Tribunal de Contas, que mudou para preço unitário, enfim, uma série de situações que eu também não estou aqui para responsabilizar ou colocar situações nas gestões municipais passadas, os próprios gestores, né, mas a gente precisa fazer esse recurso fluir, ele precisa chegar. Em uma das reuniões, até eu lembro que a gente estava discutindo o assunto com o Estado, quando começou a entrar para querer destravar esses 14 anos que estava a obra lá no município. Uma das reuniões que a gente estava lá com o TCU, eu caí na bobagem, e foi realmente um deslize de chegar assim para um dos ministros do TCU e falou assim, eu falei assim, não, porque o TCU mandou parar a obra. Epa, alto lá. O TCU não mandou parar a obra. Mandou cessar os pagamentos, os repasses dos recursos. Eu disse, muito bem, perfeito. Alguém do lado de cá é mágico, vai fazer alguma coisa sem dinheiro, sem recurso. Só quando a gente entra pela porta traseira do ônibus é que a gente não paga. Então, são situações que precisam estar atentos, vocês da Caixa, né, a essas novas modalidades de contratação, os RDCs, as PPPs. No caso de Salvador, uma das formas que a gente encontrou para destravar, e o Estado, o governador, quando decidiu, e quero entrar nessa briga, é engraçado, né? Tem gente que foge de problema, o problema não era do Estado. O governador disse, não, mas o problema está na nossa capital, está na nossa cidade, eu quero entrar nessa briga para resolver. E entramos num longo período de negociação com a Prefeitura. Finalmente, no ano passado, em abril do ano passado, a Prefeitura assinou com o Estado um compromisso, passou as obras do metrô ao Estado, e o Estado, ato contínuo, fez uma licitação em modalidade de PPP, né, que está à disposição, inclusive, todo o processo que a gente fez, porque tem sido alvo não só de análise dos órgãos de controle, da Caixa, de uma série de pessoas, mas de estudiosos do tema da PPP, e conseguimos fazer algumas inovações e trazer uma inversão de lógica, como o Cláudio falou. Foi contratado um operador, né, ao invés de um construtor. Então, nós contratamos, na verdade, um serviço com uma concessão de 30 anos. O desenlace disso, inclusive, foi no martelinho, na Bovespa, em São Paulo, né, num leilão. São 3 anos e meio de obras e 30 anos de concessão. Então, para a gente fazer uma alusão, e eu sei que sempre a turma da Caixa tem muita familiaridade com habitação, fazendo uma analogia, esse contrato que foi feito agora com o operador é como se fosse o morador da residência, o futuro morador da residência é que está lá acompanhando a empreiteira quando está construindo o Minha Casa Minha Vida. É esse futuro morador que chega lá para o empreiteiro e diz assim, olha, o assentamento dessa janela não está boa. Quando eu abrir aqui, ela vai ficar empenada, eu vou ter problema, o piso não está bom, eu vou ter problema aqui. Quer dizer, aquele que vai operar a casa, aquele que vai morar depois, é quem está olhando esses detalhes construtivos. E aqui, já por essa experiência que a gente já acumulou, porque já conseguimos colocar para rodar, a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A gente vê os embates entre a concessionária operadora e as suas empresas lá que eles contrataram lá para construir, e eles são muito melhores para fiscalizar, diria dessa forma, no aspecto do que está sendo feito, porque eles vão realmente, dentro do conhecimento, da expertise deles e o do know-how, que é de operar metrô. A empresa já tem operação de metrô em outros lugares, ela já conhece a operação de metrô, então, ela realmente nos surpreende, porque aparecem lá situações que realmente da sintonia fina. Olha, esse negocinho aqui tem que ser 1 milímetro para cá. Então, não teria fiscalização de empresa fiscalizadora, de gerenciadora, de empresa pública, de Caixa que chegasse nesse nível
né, de detalhe. Além da inversão, que realmente deu uma fluidez na obra, uma celeridade, a ponto de que o contrato foi assinado no dia 15 de outubro de 2013, e no dia 11 de junho, 8 meses depois, o metrô de Salvador entrou em operação com aqueles primeiros 6 quilômetros que estavam, em tese, construídos, mas que faltava muito enchimento ainda, faltava muito óleo, muito azeite, como diz a turma lá da operação. E também, agora, na última semana de agosto, no dia 25 de agosto, já acrescentou, veja só, em 8 meses, além de ter colocado os 6 quilômetros, já acrescentou mais 30% que já está em operação, que não tinha nada. Não existia nenhuma fundação desse trecho que já foi entregue agora no dia 25 de agosto, que é o trecho Acesso Norte e Retiro, com mais 1,7 quilômetros e uma estação, inclusive, quem for tem gente de Salvador aqui? Pronto. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de conhecer a nova estação, que foi inaugurada agora recente, que é a Estação do Retiro, com muitas inovações. Nazareno falou aqui da questão de acessibilidade, de outras situações, com todo, realmente bastante dotada de cidadania, de aspectos de cidadania dentro dessa nova estação. Corrimão com braille, até as lixeirinhas recicláveis, né, cada uma com braille, quer dizer, o deficiente visual, ele também tem a condição de colocar até o seu resíduo no recipiente correto. E todas as outras situações, elevadores, enfim, todas as outras necessidades, banheiro, sala de primeiros socorros, e a pretensão do governo do Estado, e representada aqui pela companhia que atualmente eu estou dirigindo, é de prioridade absoluta para o transporte público e também prioridade para a questão da qualidade e da referência. A nossa, quando a gente fala assim, missão, visão, valores, etc., nós estamos induzindo e colocando dentro do transporte público agora, o governo do Estado, além de priorizar o transporte público, querer colocá-lo como uma referência de serviço público, de prestação de serviço público, uma referência de cidadania, uma referência, né, de cuidado, aquilo que o cidadão possa se orgulhar. E nós, em Salvador, precisamos muito disso, porque depois de 14 anos, carregando nas costas um fiasco, piada em tudo que era programa, só não era piada no programa que não existia ainda, piada em tudo que era programa de televisão no Brasil inteiro. Depois de 14 anos de obra, a gente tenta inverter essa curva e estamos muito otimistas e confiantes que vamos colocar esse metrô de Salvador como um orgulho para a cidade. Orgulho para quem mora lá, para o seu visitante, né, para os turistas que cheguem lá. Era isso que eu queria colocar e também fico aqui à disposição, né, para alguma pergunta. Engenheiro José Bernardes, qual a sua opinião no sentido de concatenar tudo aquilo que foi conversado agora? Por que ou como pode a população brasileira chegar ao ponto de sair desse paradigma de automóvel, no sentido da gente parar de pensar no transporte individual e motorizado e passar realmente para o transporte em massa? Paulo Victor, Cláudio, Copelo, Nazareno, boa tarde oficialmente aqui, junto com o meu boa tarde com tudo e todos. Boa tarde a todos vocês. Nesse instante, eu represento aqui o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Olha, se tivesse conversado, eu provavelmente também representaria, não sou daquele conselho, porque eu sou engenheiro, mas eu tenho quase certeza que eu representaria o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, onde está o Nazareno. Por quê? Porque nós temos ideias claras como conselho. Eu tenho que agradecer, inclusive, nesse instante, a presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia,
de fornecer a este técnico, um técnico chato, um técnico rigoroso nos conceitos, a condição de falar aquilo que nós, brasileiros, precisamos para que tudo ande direito, tudo ande junto, para que governo realmente oriente e financie com clareza o nosso transporte e a nossa mobilidade. Uma coisa interessante, isso não é por acaso, isso é previsto de maneira ampla e irrestrita na nossa Constituição, que diz que o direito de ir e vir é igual para todos. E que compete ao governo fazer, planejar, financiar, realmente, principalmente através das políticas, a condição de ser bem transportado e ter mobilidade e ter acessibilidade. A sua pergunta, Paulo, realmente inverteu quase tudo que eu tenho a dizer. Por uma coisa, eu me refiro, talvez, à melhor lei, a 12.587, 2012, que fixa a política de mobilidade urbana, que, além de colocar a integração, além de colocar a prioridade no transporte, ela diz que o ambiente deve ser protegido. É um negócio interessante, se fala muito em ambiental, ambiente, e pouca gente pensa que o ambiente somos todos nós, que o ambiente não é só aquilo que está aí para ser poluído, mas o ambiente também contém o homem. E o homem quer ser transportado, quer transportar o bem. O homem quer ter a condição de chegar, ou seja, acessibilidade. E o homem, antes de qualquer coisa, ter a boa acessibilidade, o bom transporte. Quantos de vocês já pensaram que mobilidade é uma propriedade do transporte? Mobilidade é adjetivo. Mobilidade não é substantivo. E ter boa mobilidade é bom princípio. Ter má mobilidade é erro de alguém ou alguma coisa. Se eu quero integrar, se eu quero transportar bem, se eu quero fazer com que tudo funcione, eu preciso fazer bons planejamentos, bons projetos, respeitar, antes de tudo, o homem e o ambiente. Vocês já imaginaram que trabalho dá fazer tudo isso? Vocês já imaginaram quantos desafios para os engenheiros, para os arquitetos, para os economistas, para os urbanistas? Essa é a notícia em forma de pergunta que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e tenho certeza que o de Arquitetura e Urbanismo, quer deixar para vocês. Quer lembrar vocês que mobilidade é uma qualidade. Que mobilidade não é adjetivo.
que mobilidade depende do financiamento colocado no lugar correto, do metrô que funcione bem, do ônibus que passe com a lotação correta na hora certa. Tem um pouquinho mais na mobilidade. A gente não pode se esquecer daqueles que têm dificuldade de movimento. As pessoas com dificuldade, nota que eu não falei de mobilidade, eu falei de movimento, porque o substantivo é movimento. São pessoas que nós temos que pensar todo dia, toda hora, em cada meio de transporte, até na nossa casa. Imagine você com a perna quebrada, querendo escovar os dentes, e a sua cadeira de rodas não passar na porta do seu banheiro. Imagine uma senhora grávida tentando ir a pé para o hospital e ter que subir uma sarjeta de meio metro. Essa qualidade do meio, da via, da condição de transporte é aquilo que nós devemos pensar todo dia, toda hora, para que possamos efetivamente, em cada uma das nossas ações, sobre transportar e ser transportado, fornecermos a mobilidade sustentável. Sustentável, de sustentabilidade. Um termo que deve ser lembrado como aquilo que eu faço hoje, mas eu tenho que garantir no futuro aquilo consiga e deva estar disponível a tudo e todos, apesar do que eu fiz hoje. Paulo, em síntese, para que tudo funcione bem, nós precisamos trabalhar sobre mobilidade como conceito de qualidade do transporte, garantindo o bom uso de todos os recursos, sejam humanos, sejam financeiros, sejam naturais, para que amanhã nós continuemos fazendo, porque continuamos tendo o recurso. É isso que eu queria lhe responder, Paulo. Muito obrigado. No intuito de entendermos os papéis de cada agente envolvido na mobilidade urbana, o Nazareno tinha explanado uma questão, uma dificuldade de aplicação dos recursos, quanto aos secretários comentam com ele, quando chega à Caixa. Certo que isso perpassa de um problema cultural muito grande, algo que já foi comentado aqui em relação a projetos, então temos todo um processo educacional que temos que passar, que isso perpassa por políticos, sim, pelos cidadãos, e essa discussão que estamos tendo aqui é extremamente importante, porque nós técnicos também estamos inseridos nisso. Então, as proposições de solução que são dadas são extremamente importantes para isso. E ainda nessa linha de entender cada papel que se deve ser desempenhado, foi enviada uma pergunta para a Caixa, aqui representada pelo Superintendente Executivo de Governo do Nordeste, e é importante também esclarecer, ainda nesse assunto, se temos duas opções de solução. Se seria papel, exemplo, o uso de VLT ou BRT, sendo economicamente a mesma coisa. Até para as pessoas que estão aqui entenderem, é papel da Caixa tentar analisar qual a melhor solução? Então, a pergunta seria para o Cláudio. Não, Paulo,
a gente não entra muito no mérito de qual o modal que vai ser escolhido, né? A gente até entra numa fase posterior. Como um exemplo, vou dar aqui um exemplo concreto de uma operação, que é a do metrô de Salvador, que passou por toda uma discussão de escolha de modais, né? Foram apresentadas diversas propostas. Havia uma demanda. A demanda era transporte de massa no município, ou mais do que no município de Salvador, região metropolitana, porque o metrô ele vai além da cidade do município de Salvador. E houve uma discussão. O governo do Estado encabeçou essa discussão no sentido de escolher qual seria o modal, né? Revisitar o planejamento das linhas de ônibus convencionais que já existem, criar linhas exclusivas de ônibus nos moldes do BRT, fazer um VLT, um metrô de superfície, um metrô subterrâneo. Quer dizer, todas essas alternativas foram pensadas e discutidas, imagino eu, discutidas com a sociedade, né, com o Ministério das Cidades, com a sociedade, em audiências públicas e isso tudo. E aí tem algumas variáveis que precisam ser pensadas nessa discussão, né? A variável econômica, esse sistema ele se paga, não se paga, o governo vai ter que subsidiar ou não, né? Seria uma outra alternativa, mas traria o mesmo benefício para a população. Quer dizer, essas questões todas são questões mais políticas, né? Quer dizer, quem tem a competência ou o mandato, mais do que a competência, o mandato para fazer essa discussão é o poder público, né? É uma discussão mais política do que, às vezes, mais política até do que técnica, né? Então, nós, Caixa, entramos nesse processo no momento posterior, né? Quando já está definida a forma de intervir, qual o modal que vai ser utilizado. A partir daí, nós entramos apoiando, às vezes até no momento de elaboração de projeto. Em outras situações, o projeto já está elaborado, ou o anteprojeto, quando a gente fala em PPP ou RDC, e aí seguimos junto com o governo, mas só a partir desse momento. Obrigado. Ainda pegando um pouco do que Cláudio tinha dito antes, eu queria que o Nazareno comentasse sobre a questão de qual a opinião dele, o que ele acha sobre a situação hoje dos cidadãos brasileiros, como nós chegaremos ao ponto realmente do cidadão se propor a modificação do transporte individual para o transporte realmente de massa. Aqui nós temos a presença de muitas pessoas, a maioria delas tem carro, e provavelmente, se eu perguntasse, muitas delas não venderiam o seu carro hoje, deixariam de ter na garagem, mesmo que se eu dissesse hoje que tinha 500 metros do trabalho e da casa dela, um transporte público de qualidade, devido a algo que nós carregamos em muitos anos. Então, eu gostaria que você comentasse isso. A frase que eu mais ouço, só fazer um teste que ele falou, quem que utiliza ônibus aqui para cotidianamente, levanta a mão. Certo? Então, nós não temos nem 10% das pessoas que utilizam ônibus como meio de transporte, né? Então, é o seguinte, todo mundo fala, quem tem carro, que diz assim, eu deixaria meu carro em casa, a frase que eu mais uso, se o transporte fosse de qualidade. Geralmente é aqueles que vão para a França, vão lá e dizem, eu fui para a França, não usei carro, não paguei táxi. É o papo que eu mais ouço. Pra vocês terem ideia, a França, as pessoas são mais dependentes do uso do automóvel do que nós. A divisão modal, mesmo em Paris, não é 50-50. Ainda usam mais carro do que transporte público. Mas eles não usam só carro. Usa carro, anda a pé e usa transporte público, né? Aqui é um apartheid mesmo, né? Os que têm carro e os que não têm. Eu queria até citar uma frase do Lula, que ele disse
e até foi mais ou menos citado, acho que pelo Cláudio, que ele disse assim, aqueles que não querem que o trabalhador tenha carro, né, porque a gente vai fazer metrô e transporte de qualidade e tal, eu quero dizer para vocês que o trabalhador vai ter carro, nem que seja para ele lavar no fim de semana o seu carrinho. Quem não quer que ele tenha carro é quem tem carro hoje e não quer concorrência na rua. Certo? Então, eu diria o seguinte, as pessoas vão deixar seu carro em casa, como já estão deixando em muitas cidades brasileiras, porque andar de carro vai ficar cada dia pior. Vai ficar pior por quê? Porque quem tem carro está perdendo privilégios. Nós falar de automóvel é falar de privilégio. O poder público subsidia enormemente quem tem automóvel. Subsidia na gasolina. Essa gasolina, para ser um valor, eu acho que menos de R$ 5 não seria um valor justo para manter a Petrobras bem, para que o país se desenvolva. Deveria se pagar 5. Eu queria ver uma pessoa pagando 5 reais, e logo, logo vai chegar nisso. Só passar a eleição, vocês vão ver que vai haver uma mudança, seja quem que entre no governo. O segundo é o estacionamento. Eu queria ver se as pessoas tivessem de pagar todo mês de 700 a R$ 1.000, não é dos mais caros, de estacionamento todo mês, para se deslocar. Pior ainda, eu queria ver se a pessoa não deixaria seu carro em casa quando ele pagasse R$ 1.000 de estacionamento, R$ 5,00 do preço do litro da gasolina e ainda nós tivéssemos aqueles 10 mil quilômetros de faixa exclusiva, né? E outras, ciclovias, como está sendo prometido em São Paulo, Brasília, em vários lugares do Brasil está sendo colocada, tá certo? E a pessoa vai com o seu carro e ele vê passar um ônibus, vum, 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 e ele se dá conta que ele, de carro, ele levaria 40 minutos e de transporte coletivo ruim, apertado, ele leva 20 minutos. Hoje, em São Paulo, existe uma quantidade muito grande de pessoas que têm carro e usam metrô, que usa ônibus. Tanto quando tem greve de metrô, a cidade para em São Paulo, porque as pessoas tiraram o seu carro da rua. Quando chove, tem congestionamento. E não é só São Paulo, hoje já não é privilégio. Salvador já é uma das cidades mais congestionadas do país, né? Número de carros por habitante, Aracaju tem mais que no Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia. O campeão de número de carros por habitantes, pasme você, é Curitiba, onde tem o melhor sistema de transporte. A primeira colocada. Está ali com um baita sistema famoso no mundo inteiro, né? Então, eu digo que as pessoas vão deixar de usar seu carro, goste ou não, com transporte bom ou não, quando se tirar privilégio. Quando a gente tiver um Estado brasileiro, de fato, voltado ao transporte para todos, e não para uma minoria de 30% que se desloca de automóvel. Os outros 70% se desloca a pé, bicicleta e transporte público. Essa é a realidade do país. As pessoas se deslocam desse jeito, não se deslocam de outro. Nós vamos começar a mudar isso quando as pessoas começarem a ter um emprego perto do trabalho, quando os novos investimentos acontecerem junto aos sistemas estruturais de transporte público. E a gente, né, é igual, eu li hoje, antes de vir para cá, tomei um susto, o cara começou a dizer assim, sabe quanto tem aqui na minha mão? 20 centímetros. Aí ele começa a dizer a dificuldade das pessoas de deixar o seu carro embora. E aí eu pego o caso de São Paulo. Eles resolveram fazer uma ciclovia no Canteiro Central e está dando uma maior polêmica em São Paulo, porque vai pôr uma ciclovia permanente no Canteiro Central da Avenida Paulista, o grande símbolo do automóvel.
né, e do poder econômico de São Paulo. Sabe por que a bronca? Porque é essa distância de um palmo que está sendo tirado de cada lado da via. Quer dizer, o carro não consegue andar, porque ali as pessoas já têm estudos mostrando que as pessoas, no horário de pico, chegam muito mais depressa, atravessando a Paulista, do que de carro. Mas aqueles 5 centímetros não vão mudar nada. Palma da mão, 20 centímetros de cada lado é a bronca que existe. Então, o que acontece? É que esse pessoal é que é ouvido, porque a maior parte dos jornalistas, ninguém é igual a esse plenário. Mais de 90% dos jornalistas só usa carro. A cabeça do cara é carro. E a indústria automobilística é fantástica. Ela conseguiu pôr na cabeça da sociedade, até daqueles que defendem meio ambiente. É incrível, eu já vou em um monte de eventos de sustentabilidade, ninguém fala do automóvel. Vocês acreditam que ninguém fala do automóvel? Ele é responsável por mais de 60% do efeito estufa. E a questão da poluição nas nossas cidades, mesmo com tudo que foi feito, São Paulo agora já teve a primeira crise de novo, porque não adiantou o Proconv, tudo aquilo para que o carro poluísse menos, está voltando aos tempos todinho de novo. Né? E para fazer uma linha de metrô tem que ter mitigação. Tem gente que chegou a propor que faça uma ciclovia, porque faz barulho. Agora, se passa 3 caminhões, faz muito mais barulho do que metrô. E aí não é problema do meio ambiente. Entende? Fabricar carro gera um nível de poluição gigantesco. Por que não tem uma política igual que tem em Singapura, que eles definem quantos carros são fabricados no país? Então, a gente vive numa matrix do automóvel. A gente acha que isso tudo é natural. A gente acha que é direitos que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo privilégios. Privilégios. E esse país precisa mudar. E eu digo que a gente está acordando, e eu concordo com você, que eu digo que eu estou há 40 anos nessa briga. Né? Está falando com o Félix também aqui. Há 40 anos. Eu entrei no metrô em 1971 como estagiário. Né? E me aposentei pelo metrô. Quer dizer, nesses 40 anos, eu estou vivendo realmente um dos momentos mais auspiciosos. A sociedade se movimentando, dos 150 bi para aplicar com todos os problemas que o Cláudio colocou. Né? E o que nós temos de fazer agora? É isso, fazer as coisas andarem. Pegar o que está no dia a dia, pôr abrigo para as pessoas. Gente, abrigo. Eu queria ver aqueles que têm carro se imaginar esperar 5 minutos debaixo da chuva ou debaixo do sol. Pô, vamos pôr abrigo. Isso aí era 10% desse valor, nós colocamos abrigo, trocamos todos os ônibus por ônibus, que 93% dos ônibus são caminhões encarroçados. E nós temos uma indústria, uma das principais indústrias de ônibus do mundo, com ônibus de altíssima qualidade, motor traseiro, suspensão, câmbio automático, não tem aquele empurrão, não tem nada. Não é o motorista que dirige mal, é que o veículo é ruim. Então, temos de asfaltar todas as vias que passam transporte público. Tem de ser proibidos parar carro onde circula ônibus. Não é faixa que eu estou falando. Qualquer via que circula tem que estar no Código Brasileiro de Trânsito. Porque isso aqui é a nova política de mobilidade. Nós temos de ter informação online para o usuário. Eu tenho de estar aqui, pegar o meu celular, saber que naquele meu ponto aqui fora, ele vai passar daqui a 5 minutos. Isso está tudo na mão para ter já. Não é daqui a 20 anos, é já. São coisas que estão na mão para melhorar muito a mobilidade nossa. Vocês imaginem o ônibus andando, sem carro atrapalhando o caminho dele, numa pista toda correta, quando é corredor de ônibus, pista de concreto, sem buraco, tal, o ônibus sem solavanco, você entende? Com acessibilidade para a pessoa com deficiência, tudo isso. Isso aí não é muita grana, isso pode mudar o país em 1 ano, 2 anos. Vamos ter metrô, vamos ter isso aí, tudo com esse recurso. Para isso, que eu acho que a oportunidade que a gente podia tirar daqui, aí para mim,
não é um desafio à ANEAC, mas a todas as nossas instituições, é que a gente consiga sentar junto e veja o que tem de mudar de lei, o que a gente tem de ver a lei de licitação. Quer dizer, eu acho que o Cláudio foi muito oportuno com a posição dele. A gente não fazer uma meia hora tal, mas vamos mergulhar junto, vamos fazer 2, 3, 4 dias de trabalho, e vamos dar à sociedade condições de ter mobilidade e felicidade, que é uma coisa mais absurda. Vamos falar de felicidade com mobilidade, e não como a gente vê na Bahia, que o pessoal, como é que ele chama o busão? Humilhante. Humilhante. Gente, olha que coisa mais triste. Por que humilhante? Porque o transporte público sempre foi feito para pobre. E acha que vai ser eternamente. Só que aí acabou, gente. Acabou a moleza. Não tem mais como se deslocar de carro. Acabou. Não tem solução. E essa é a grande notícia. De um lado, a Lei 12.587, e de outro lado, o sonho acabou. Está ruim para todo mundo. E vai ficar pior ainda para todos. Pior para quem está no ônibus, levando muito mais tempo amassado lá dentro. É isso aí, gente. Ô, Nazareno, só para complementar, e ainda nas reflexões aqui, nós como sociedade, né, quando nós vamos a uma concessionária de carro comprar o carro, a gente não pensa que a gente também ali está comprando um equipamento que vai poluir, né? E muito menos parece que a gente tem esse direito adquirido de poluir e não ter a licença ambiental. Quer dizer, na decisão individual eu não preciso ter licença ambiental para comprar um carro, né? Mas para as outras coisas precisa, e às vezes de uma forma exagerada, de uma forma, não quero desqualificar, até porque sou também um aderente das questões aí da melhoria ambiental e acho que, inclusive, que é um dos fatores também que impulsionam o transporte de massa, o transporte coletivo. Acordem. Acordem, é o que eu falei. Para um crescimento de frota de 10.000%, os centros das cidades brasileiras cresceram em espaço para o automóvel passar 38%. Dá para colocar tudo isso de automóvel lá? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui. Devido ao exíguo tempo, nós poderíamos passar aqui dias, mas não podemos. Agradeço muito aqui a presença de Cláudio, a presença de Eduardo Copelo, do Félix e do Nazareno, e muito obrigado.